Então, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. A gente tinha um projeto de estar presencialmente aí, mas tivemos Opa, alguns seu som agora contratempos. sumiu daqui, Tiago. Uai, sumiu? Eu tô com o microfone aberto. Agora não recebemos seu som. Estávamos recebendo agora há pouco. Tá. Então, boa noite, meus irmãos aí da Casa Espírita Cristã, Mensageiros da Luz. Uma alegria a gente estar aqui reunidos. Estava comentando antes desse contratempo do áudio aí, e serviu para a gente mostrar a nossa persistência e o interesse em ficar para ouvir. Na verdade, a intenção era estar presencialmente aí, mas tivemos alguns contratempos que nos impediu, inclusive até tivemos que cancelar a palestra hoje pela manhã, faríamos em Colatina, e fomos lá substituídos. Então, quando a Ângela Maria nos telefonou, agora o Heraldo confessou que ele que pediu o tema, a gente vai trabalhar nessa oportunidade um tema bem atual, que é falar sobre considerações espíritas acerca do corpo Christi. Heraldo, fecha o áudio do pessoal aí do salão que tá vindo para cá, tá vazando aqui. Mas enfim, vamos lá. Considerações espíritas acerca do Corpus Christi. O que que nós vamos nos propor fazer nos 40 minutos que nos foi concedido? Primeiro momento, vou trazer o dado histórico de onde surgiu essa festividade, essa comemoração do Corpus Christi. E no segundo momento eu vou apresentar para os companheiros a visão evangélica e depois a visão espírita com relação a essa temática. Então, que Deus nos abençoe, que as reflexões possam nos servir profundamente e nos ajude na nossa caminhada, na nossa proposta de tentar, de alguma maneira, alcançar o objetivo de esclarecimento. Então, para começar a trabalhar o tema, deixa eu destravar aqui. Eu fui buscar na Wikipédia, uma enciclopédia livre, que é o Corpus Christi. E rapidamente, dado histórico, vai dizer que Corpus Christi, também chamado de solenidade do Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de Cristo, tem uma vírgula, também Corpus Domini, expressão latina que significa corpo de Cristo ou corpo do Senhor, e generalizada em Portugal como Corpo de Deus. Essa festividade é uma comemoração litúrgica das igrejas católicas apostólica romana e também da anglicana, que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. Então a gente tem exatamente 60 dias após a comemoração da Páscoa, a comemoração do Corpus Christi. Esse Corpus Christi, para os católicos apostólicos romanos, que também inclui a procissão pelas vias públicas, atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do corpo e sangue do Cristo. E aí a gente vai ver que a solenidade do corpo e do sangue do Cristo nasceu em 1247, na Diocese de Liege, na Bélgica, para celebrar a presença real de Cristo, isso é importante que seja ressaltado, na Eucaristia ou na hóstia, em reação às teses de Berengar de Tours, segundo o qual a presença de Cristo não era real, mas apenas simbólica. Então, observemos que havia uma divisão no entendimento teológico com relação à, à hóstia, à Eucaristia, e alguns afirmavam que ali estava de fato o corpo de Cristo, mas algum outro grupo, encabeçado por Berengar de Tours, dizia que não era bem assim. Esse Berengar de Tours, ele foi um teólogo cristão do século XI, nascido na França. Ele ocupou o cargo de mestre-escola na Escola Catedral de Chartres e se notabilizou por pregar o uso da razão e da lógica aos domínios da fé. Meus irmãos, rapidamente, eu sei que o tempo é curto, mas historicamente, onde nós estamos? Numa igreja onde Francisco de Assis já dava seus passos para poder resgatar a essência do ensino moral de Jesus. Um grupo de religiosos já acreditavam e pregavam a questão da lógica dentro da fé. Observe então que o amadurecimento da teologia iria fazer nascer mais tarde a doutrina espírita, que vem explicar
racionalmente, cientificamente, os fatos da fé. Mas, enfim, voltando para o Corpus Christi, a solidariedade tem a sua origem, repetiu aqui uma outra pesquisa, no século XIII, a partir das inspirações de uma monja agostiniana, conhecida como Santa Juliana de Cornillon, que viveu em Liege, a cidade na Bélgica. Aos 16 anos, ela teve uma visão na qual se via a lua toda brilhante, atravessada por uma faixa escura. Na oração, compreendeu que a lua representava a vida da igreja na terra e a faixa sem luz significava a ausência de uma festa litúrgica dedicada à Eucaristia. Observem, Juliana manteve em segredo a sua visão por cerca de 20 anos. Depois de ter assumido a liderança do convento em que vivia, confidenciou a visão a outras duas religiosas e a um padre, ao qual pediram que sondassem entre os clérigos e os teólogos o que pensava da proposta. E aí a resposta foi positiva, e o bispo de Liege, que era uma cidade já conhecida por seu fervor pela Eucaristia, eles defendiam a tese de que, de fato, a hóstia era o corpo de Cristo e que o vinho era o sangue, institui a festa na sua diocese, sendo em seguida copiada por outros bispos. E conclui dizendo a parte histórica: então foi o Papa Urbano IV, que havia conhecido Juliana antes de se tornar pontífice, que estendeu a comemoração a toda a igreja, com a bula Transitorius de Hoc Mundo, em 1264, 6 anos depois da morte de Juliana. Então, a história, a festa instituída por uma necessidade teológica. Mas a proposta da comemoração do Corpus Christi, ela nasce naquele episódio que Mateus registra, também Marcos registra nos seus evangelhos, quando Cristo está participando da última ceia, e nessa última ceia ele vai partir o pão e partir o vinho. Observe, meus irmãos, que o texto escolhido de Mateus diz assim: e eles, comendo, eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e o deu-lhe e disse: o pão, a comemoração da Páscoa dos judeus. Claro que cabe aqui a ressalva de que Jesus era judeu e ele frequentava sinagogas, ele participava das festividades. Então ele pegou o pão, repartiu com os 12 que estavam ali. O lugar era um cenáculo, era o segundo andar da casa da tia de João Marcos, que havia emprestado para que eles pudessem comemorar a ceia pela última vez. E ele diz: tomai, comei, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe a todos. E todos beberam dele. E disse-lhes: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Observe que a afirmativa de Jesus, ele está ainda encarnado, ele está de corpo presente, mas ele diz que isso é meu corpo, isso é o meu sangue. Então, observe que o entendimento foi, pela igreja e não pelos discípulos naquele momento, trazido ao pé da letra. É curioso, meus irmãos, que essa interpretação ao pé da letra, ela é adequada para algumas situações e para outras não. Por exemplo, quando alguém diz, palavra de Jesus: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira longe de ti, porque é melhor que entre na vida sem ter um dos olhos do que padecer nos sofrimentos com os dois olhos. Alguém tira o olho, literalmente? Não tiramos. Então, há momentos em que a teologia, para favorecer alguma linha de raciocínio, algum idealismo teológico, imprime uma compreensão ao pé da letra e outras vezes não. Por isso que Paulo de Tarso, escrevendo em uma das suas cartas, ele vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Queridos e queridas no salão, os que vão assistir depois a essa palestra pelo canal do YouTube da casa, é preciso tirar o espírito da letra. É preciso compreender as entrelinhas e buscar, a exemplo de Beleger, o raciocínio sobre a fé, que inaugurou
a fé espírita, conhecida como fé raciocinada. Na linhagem de processos, Paulo de Tarso ouvira dos discípulos os ensinamentos que foram compreendidos daquela forma original, e agora ele repete-os em 1 Coríntios 11, 23 a 29, 26. Olha o que ele diz. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, vejam, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Prossegue. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E completa dizendo: Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então havia uma proposta que nós vamos relembrar dela em João capítulo 14, onde havia a promessa de um consolador prometido que viria nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor havia ensinado. E é claro que a teoria de que esse dia se deu no Pentecoste, ela esbarra numa lógica. Ora, será que em 50 dias após a Páscoa, os discípulos haviam esquecido tudo que ele havia dito? Claro que não. Isso aconteceria depois, justamente após o período da Idade Média, chamada Idade das Sombras, onde os escritos religiosos ficaram armazenados em porões de catedrais, e o que dirigiu o pensamento religioso foi a fonte da teologia. Mas, enfim, ele nos dá, naquele momento, a ideia de que aquele pão e aquele cálice seria sempre relembrando a promessa da volta, da vinda do Consolador prometido. Na verdade, meus irmãos, é uma doutrina. Allan Kardec, no capítulo 6 do Evangelho, anotem os estudantes aí na sala, item 4 vai discorrer um raciocínio onde ele consegue afirmar racionalmente, provar que a promessa do Consolador ela se dá no advento da ela se dá com a vinda da doutrina espírita. E nós sabemos que, em paralelo com a vinda da doutrina espírita, era também chamado advento do Espírito de Verdade, lá no capítulo de número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde o próprio Espírito de Verdade e Jesus são os mesmos. Daí uma ideia de uma segunda volta de Jesus. Na verdade, jamais aconteceu, porque ele nunca se sai, ele nunca nos deixou. Ele prometeu que ficaria conosco o tempo todo, até a consumação dos séculos. Mas, enfim, o apóstolo Paulo, então, traz para a igreja, aqui mais ou menos o ano 55, 58 depois de Cristo, já sedimentado essa prática entre os cristãos, e Paulo vem então relembrá-las para a igreja, para as igrejas que ele ia inaugurando. É de lá que vem a tradição que no século XI, no século XII, no século XIII começou a ser entendida como uma festa, como uma comemoração sacra. Mas observe que, se você parar para refletir com relação à proposta espírita, eu trouxe para inaugurar essa fala espírita do livro Boa Nova, capítulo 25, A Última Ceia. Humberto de Campos, escritor consegue nos levar a um cenário da chamada Santa Ceia ou da Última Ceia. E há ali, nas entrelinhas do capítulo, que vale a pena lermos todo, a explicação do que seria o pão e do que seria o vinho. Claro, seria esse o corpo de Jesus? Seria esse o vinho, o próprio sangue? Será que na hora da, que a missa, que a missa transcorre, será que esse corpo é transformado, essa hóstia, esse trigo é transformado no corpo de Jesus? Bom, vamos lá o que diz Humberto Campos, palavra de Jesus. Esse pão significa o banquete do Evangelho. Meus irmãos, quando eu lembro do pão da vida, eu lembro daquele que veio à terra para saciar a fome da nossa alma. Nos lembramos da água viva que o próprio Cristo é. Então, o simbolismo de comer o pão
para a igreja cristã, deveria ser a lembrança daquele que é o autor da nossa fé. Esse vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, a proposta de um espírito renovador constante, num progresso teológico, que um dia, meus irmãos, vai culminar com uma ideia de que todos somos irmãos, vai cumprir a profecia de Jesus, de João 10,16, quando ele disse que um dia seremos um só rebanho e teremos um único pastor, ele próprio pastor das ovelhas, que vem nos abrigar no aprisco do seu coração. Mas segue Humberto de Campos dizendo que constituirão o símbolo da nossa comunhão perene, o sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. É interessante lembrar que esse idealismo do amor, no mesmo momento seguinte, quando ele havia dito, quando ele havia feito a ceia, ele vai dizer lá no capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34 e 35, ele vai dizer: O novo mandamento vos dou, o meu mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E diz assim: Os meus discípulos são reconhecidos por muito amar. Então, o sacramento, ou então a proposta de uma relembrança do Cristo, que pode ser, meus irmãos, com o pão e o vinho, ou sem o pão e sem o vinho. Observe o detalhe. O que importa é lembrarmos dele, não no ritual, mas sermos conduzidos por nós mesmos e não por uma organização eclesiástica, a lembrar do Senhor voluntariamente. Mas ele segue, e aí vem esse último dia. Me lembrei daquela fala de Jesus, que é uma das falas que antecedem a criação do inferno no século IV, onde foi dito por Jesus que a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa ideia de operarmos no amor até o último dia. Que ressurreição é essa do último dia? Meus irmãos, a palavra ressurreição significa ressurgir. A palavra ressurreição significa voltar à origem. A nossa origem é espiritual. Nós somos espíritos imortais passando por um momento físico, mas somos espíritos. Capítulo 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 8, a vida do espírito é a verdadeira vida. Então haverá um dia que, após muitas encarnações e desencarnações, purificando nossos corações e sentimentos, teremos uma última encarnação do mundo físico e desencarnaremos espíritos puros. Esse será o dia da ressurreição do último dia. Mas voltando a Humberto de Campos, todos que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, qual o pão? A lembrança do Senhor, a lembrança do compromisso do amor, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Quando Cristo declarara lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. Aqui Humberto de Campos faz menção a essa realidade, quando eu consigo transformar, trazer a luz do Cristo para o meu reino pessoal. Completa dizendo, ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservam sob a sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, e nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: Imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. O termo citado, João 10,16. Um dia seremos o rebanho, teremos um único pastor. Então, seguindo aqui as considerações acerca do corpo Christi, na visão espírita, o termo corpus Christi significa corpo de Cristo. E aí, meus irmãos, o lado evangélico precisa falar alto, porque o Espiritismo é uma doutrina que prega racionalidade. Então, eu trouxe rapidamente dois textos. A Gênesis, capítulo 13, item 1, que vai comungar com a conclusão do Livro dos Espíritos, item 2. Na Gênesis, Kardec colocou assim: na acepção usual, essa palavra, coloquei entre parênteses milagre,
que era a palavra que ele se referia, perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. Vejo que a palavra milagre, na atualidade, vai mudando de contexto. Não era a mesma usada na sua origem. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, o milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Então, a ideia de um milagre onde Deus ele derroga as suas próprias leis. Observe o raciocínio. Tal, com efeito, a acepção vulgar que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação ou por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Então ficou convencionado que é quando acontece algo que nós não entendemos o meio com o qual aconteceu, a gente atribui, usando a terminologia, isso foi um milagre. Só que veja, meus irmãos, na conclusão, no item 2 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca assim: ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres, isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Deus poderia fazê-lo? Deixaria de ser Deus por isso? Não. Soberano, todo-poderoso, mas normalmente talvez seja uma interpretação por não conhecermos uma determinada lei. Na Gênese de Kardec, não me lembro qual é o capítulo agora, não anotei, Allan Kardec vai dizer que do homem descobrir a eletricidade, os fenômenos elétricos eram tidos como milagrosos. Depois que ele conseguiu dominar a eletricidade, ele percebeu que era simplesmente uma ciência. Só que prossegue dizendo no texto, permite a esse, então, o Espiritismo permite, a esse respeito, inteira liberdade de crença. Meus irmãos, não importa se a minha crença é que a hóstia é o corpo de Cristo. Mais importante é para onde é que essa hóstia ou a tomar da hóstia me levaria. Será que eu não poderia fazer e ir a esse mesmo lugar sem o ritual? A gente pode afirmar que sim, e claro, sem fazer aqui nenhuma censura. Entendemos o momento de cada crença. Só que ele segue dizendo: diz o Espiritismo e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só tem aparência. Então, quando um espírito se comunica, que ele traz uma informação, quando Chico Xavier recebeu uma carta, ou quando alguém que psicografa, chamado Correio Fraterno, escreve uma carta de um ente desencarnado, não é milagre, não é sobrenatural. É apenas o exercício de uma nova ciência. E parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Então, algumas pessoas questionam, são capazes de dizer: ninguém voltou para dizer como é do outro lado. Meus irmãos, ele não sabe o que é uma reunião espírita, porque os mortos permanecem vivos e voltam. Só que segue o raciocínio na conclusão, não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos, cuja explicação a ciência hoje dá e que parecem maravilhosos noutra época. Pareceram maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra está na ordem das coisas. Então, no passado, manifestações espirituais a gente atribuía a fantasmas, a assombrações. Hoje percebemos cientificamente de que são nós mesmos fora do envoltório material, uma inteligência individual que permanece após a morte, inteligente e que pode se comunicar com os vivos. Então, a gente, para fechar a parte espírita e ir um pouco na parte evangélica, questão 525, Livro dos Espíritos, a questão de alínea complementar, Kardec perguntou: exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é,
têm ação direta sobre o cumprimento das coisas, os espíritos? A resposta: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, o que nós chamamos milagre pode ser simplesmente uma força de expressão que nós costumamos entender que seria algo além da ação lógica divina. Então veja que para o lado espiritual, para o lado evangélico, que faz sentido quando Allan Kardec, perdão, mas quando Emmanuel afirma ser o espiritismo, o cristianismo é de vivo. 1 Coríntios 12, 27, em paralelo com Efésios, capítulo 1, 22 e 23. 1 Coríntios, Paulo diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particulares. Então, observe que o trigo, que compõe a hóstia, e seus elementos, que podem ser considerados o corpo de Cristo ou não, a ciência vai de contra a essa informação, mas vai muito mais, porque o corpo de Cristo somos nós. Então, o Cristo é o texto seguinte, Efésios, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o corpo de Cristo somos nós. E o cabeça do Aqui. Caiu aqui para mim, sabe? Então, deixa eu voltar a compartilhar. Você que estava aí no YouTube vendo a gente, deu uma intercorrênciazinha aqui na internet, mas estamos de volta. Deixa eu voltar a compartilhar os slides lá então. Vamos seguir. A gente estava trabalhando a ideia de que o corpo do Cristo somos nós e que ele é o cabeça. Agora veja o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, quando ele vai dizer: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada não por vós, não ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração. Somos nós o corpo do Cristo e as cartas vivas do Evangelho para levar a mensagem através da prática das boas obras. Você se recorda comigo quando Cristo abriu o Sermão da Montanha? Ele trouxe as bem-aventuranças, são 9. E na sequência ele vai dizer no versículo 14 até o 16 do capítulo 15, capítulo 5, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do velador, mas sobre a mesa, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. A propósito, então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Corpo de Cristo, o Cristo, o cabeça, que nós temos que adotá-lo como guia e modelo. Esse é o corpo de Cristo, que representam as cartas vivas do Evangelho, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Tem quase que certeza absoluta que Allan Kardec, quando foi formatar o nosso lema, fora da caridade de nossa salvação, você lembrou dessa fala de Jesus? Porque os homens esperam ver na gente uma coerência, não a perfeição, mas uma coerência, um esforço de tentar a cada dia ser melhor. Para fecharmos, o nosso tempo está passando rápido. Na Gênesis 15, falando do corpo do Cristo, milagres, os milagres do Evangelho, desaparecimento do corpo de Jesus. Em paralelo com a Revista Espírita de março de 1858. Júpiter e outros mundos. Jesus não ressuscitou. Jesus reaparece materializado no domingo à noite, naquele cenáculo, passa pela parede, se materializa, come pão, come peixe. Meus irmãos, mas e o corpo de Jesus? O que aconteceu com esse corpo?
Se você ler o capítulo 15 do livro A Gênesis, Allan Kardec mantém um raciocínio que faz coro com a fala dos espíritos de Júpiter que vieram dar testemunho de como seria Júpiter. E lá é dito que, sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, lá em Júpiter, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Então, o corpo de Jesus, a teoria é essa, desintegrou. Era um corpo extremamente perfeito. Exemplo disso, Isaías afirma que ele foi moído pelas nossas transgressões. O corpo que recebeu inúmeras pancadas, além do normal. Um corpo perfeito. E esse corpo sepultado desintegra. Qual a prova disso? A prova física? O Santo Sudário em poder do Vaticano, aonde há ali substâncias que não contém na nossa tabela periódica. Mas, enfim, para fechar o nosso raciocínio, em nome, então, dessa reconquistar o túmulo de Jesus, nós fizemos uma guerra, nós saqueamos, nós matamos em nome daquele que veio ensinar o amor. Então, o corpo de Jesus, para fechar, meus irmãos, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que o templo, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos o corpo do Cristo, somos o templo. Será que esse corpo do Cristo eu tenho tentado ser templo? Sim, vamos pensar no sentido de resguardar, de cuidar, de usar a favor da nossa evolução moral? Porque na medida que fizermos isso, nos equalizaremos com a grande lei do amor, que é a proposta. João Evangelista escrevia na primeira carta, capítulo 4, 7, 8: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. E fecha dizendo, porque Deus é amor. Então a ideia de comemorarmos o Corpus Christi, respeitamos, claro, a tradição católica e anglicana, mas nós entendemos. Para fechar, passei um pouquinho do minutinho por conta do tempo que teve os intervalos, né? Demoramos a começar um pouquinho, mas nós somos o corpo de Jesus. Ele precisa ser o cabeça para orientar esse corpo por meio do seu evangelho de redenção e de amor. E nós podemos, devemos ser as cartas vivas, a luz do mundo, o sal da terra, para que outras pessoas compreendam que muito além de rituais, cabe-nos, no silêncio do coração, fazer a conexão com o divino. Por isso que o Rabi, no grande Sermão da Montanha, nos ensinando a orar, ele vai dizer: entra no teu quarto, tranca a tua porta, você e Deus, e teu Pai que te vê oculto te ouvirá. Estamos daqui para refletir, sim, que somos o corpo e que podemos atuar nesse corpo como templo vivo do Evangelho, exemplificando o amor de Jesus e, quem sabe, inspirando alguns outros a também virem em busca dessa mesma conquista de paz, equilíbrio, felicidade que está ao nosso alcance, na medida que nós entendemos que somos resultados e podemos mudar o rumo das escolhas. Então, que Deus nos abençoe. Desculpa ter corrido um pouco, ficou uma pesquisa um pouco longa, mas eu vou devolver a palavra, então, ao dirigente, nosso irmão Heraldo, para dar seguimento aos trabalhos aí da nossa noite.